Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Hoje, o nosso último programa de 2022. E como não poderia deixar de ser, vamos falar de Natal, vamos falar da importância deste momento de Jesus, vamos falar do seu nascimento, vamos falar de muita coisa relacionada a essa questão planetária, a este momento planetário que mudou o planeta, sem dúvida alguma. Olá, Andréa, como você está? Olá, Daniel, eu estou bem, gratidão, espero que vocês também estejam todos bem. E aí, presente de Natal para nós dois, sabe o que você pode fazer? Deixar seu like, compartilhar este vídeo, se inscrever nos canais. Isso é um super presente, porque é mais uma sementinha que a gente planta para que a expansão de consciência aconteça por aí, mundo afora, tá? Bom, já que o tema hoje é Natal, a gente não poderia deixar de falar sobre o dono da festa, Jesus. E eu quero começar te perguntando, né? Quem é este ser? E qual o propósito dele aqui na Terra, né? Vamos lá? Pois é, vamos lá, então vamos começar, vamos falar um pouquinho de Jesus né, temos aí dia 25 de dezembro agora, a representação, né, do nascimento dele. Eu digo representação porque, como sabemos, 25 de dezembro não foi exatamente a data do nascimento dele. A data real do nascimento dele não é conhecida, mas 25 de dezembro foi a data escolhida muitos anos depois pela Igreja Católica, quando ela trouxe, né, ou seja, a data de festividades pagãs, de festas pagãs que tinham, e transformou no Natal, unificando ali os cristãos com os pagãos, enfim, então trazendo esta data para o Natal. Mas isso é irrelevante, né? Porque, na verdade, o importante é que a gente tenha esse momento para a gente pensar e lembrar desta, né, eu falar pessoa, não, né, dessa pessoa, deste Deus, desta alma, deste espírito de luz, desse governador, né, Dessa presença marcante, né? essa presença marcante, enfim, né, ou seja, então, que é Jesus Cristo. Porque quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, sem dúvida alguma, né, conhecido como nosso governador planetário, ele é muito mais do que uma pessoa, né? Ou muito mais do que alguém que encarnou aqui com bons propósitos. Ele tem participado da criação, do desenvolvimento da raça humana no planeta Terra por muitos milênios. Ele tem, né, trabalhado no preparo de Gaia. Enfim, então, ou seja, o trabalho de Jesus é muito mais antigo do que parece. E nós temos duas figuras aqui. Temos a figura do Cristo Jesus e a figura do Jesus Cristo. Que é importante a gente entender um pouquinho a diferença, né? Porque quando a gente está falando aqui de Jesus, e nós estamos falando de Cristo Jesus é essa força crística, essa energia crística, essa energia maior que é muito anterior a Jesus Cristo, que é muito maior do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o avatar, é aquele que encarnou, é aquela força, aquela energia que encarnou como Jesus Cristo, que foi o Jesus homem, humano, que experimentou aqui na Terra, que vivenciou, que teve muitas, né, enfim, nos trouxe muitos aprendizados. Esse é o Jesus Cristo, é aquele Deus homem, né? Ou seja, aquela parte da força crística que encarnou, que esteve aqui conosco. Esse é Jesus Cristo encarnado. E o Cristo Jesus é a sua força crística, né? Ou seja, que é muito maior, porque Cristo teve que se reduzir muito. Jesus, por assim dizer, teve que se reduzir muito para poder encarnar aqui na Terra, para poder nos trazer essa oportunidade, né? Ou seja, ele é um ser de luz como ele é para encarnar num planeta denso, pesado que nem o nosso, onde para ele ter um corpo material, para ele é uma loucura, né? Ou seja, uma loucura de onde ele vem para poder ter um corpo material para estar aqui com a gente. Só isso já foi assim um sacrifício gigantesco que ele fez por nós. Então, esse é Jesus, né? Ou seja, falando, vamos conversar mais, mas dando uma abertura aqui, esse é Jesus, é algo muito maior do que o próprio Jesus encarnado aqui. Daniel, talvez fique difícil pela nossa compreensão humana, que ela é um pouco limitada, né? Talvez muito. Se a gente entender o tamanho desse avatar que por aqui passou, né? E o privilégio que nós temos de saber que existiu alguém que dividiu a história,
né? É o antes de Cristo e o depois de Cristo. É lógico que às vezes as pessoas olham pelo lado só de uma religião ou de outra, e que para algumas ele não tem este significado todo. Porém, não dá para a gente desmerecer ou tentar diminuir a força deste ser que divide uma era, né? E a ideia e a mensagem que ele traz, que ele trouxe, eu digo traz porque ainda é muito viva, né? É a verdade, é a fraternidade e sempre o cuidar de si e cuidar dos que estão à sua volta. Então é uma mensagem que é muito atual. Não importa em quando ela foi falada, mas ela chega sempre de ouvido a ouvido e de dias e após dias. Não dá para a gente mensurar o tamanho deste ser, dá? Não, é muito difícil, até porque como você comentou, ela não só divide uma era, a história humana, e divide, porque mesmo as outras religiões, elas se curvam ao calendário padrão tradicional, que é o calendário de antes de Cristo e depois de Cristo. Ainda que outras religiões mantenham alguma contagem, como os judeus, né, por a religião judaica, tem a sua própria contagem, mas eles têm que se sucumbir ao calendário mundial. Então, quer dizer, sem dúvida alguma, é uma divisão na história. Mas não é apenas uma divisão na história, simplesmente material aqui de calendário. É muito mais do que isso. Jesus, quando ele veio para cá, nós estamos falando de transição planetária hoje, né, de passar de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, um mundo melhor. Quando Jesus veio para cá, ele já tinha duas missões. A primeira é de completar uma transição de um mundo primitivo, que era a Terra, para um mundo de expiação e provas. Então, ou seja, naquela época ele estava completando uma transição, né, da raça humana de um mundo primitivo anterior. E, em segundo lugar, ele estava já preparando essa transição planetária agora para um mundo de regeneração, porque todas as sementes que ele trouxe são sementes essenciais, sem as quais nenhum planeta se transforma num mundo de regeneração, que é o que a gente espera chegar após, né, essa fase de transição planetária. Então, ele trouxe essa semente toda. Sem o que ele nos ensinou, nós não estaríamos em transição planetária até hoje. Digo até mais, sem o que ele nos ensinou, talvez estivéssemos ainda engatinhando num mundo de expiação e provas até hoje. Então, assim, no plano espiritual, a importância de Jesus é algo inimaginável, é algo muito maior do que a gente, né, na nossa pequenez de vida e de materialismo, acaba muitas vezes pensando e acaba muitas vezes dando o crédito devido. Né? Jesus, ele realmente ele quebrou vários paradigmas, inclusive o paradigma da primeira aliança para a segunda aliança, que é aquela aliança, a primeira aliança do pai severo, né, do Deus severo, punitivo, do Deus egóico, do Deus bravo, do Deus que castiga, daquele Deus malvado, né? Ou seja, assim como era o homem, ele era a representação do homem. E Jesus veio trazer a segunda aliança, onde esse Deus justamente, né, vê as coisas como seus filhos. Então ele traz o amor incondicional de Deus, traz uma coisa que as pessoas não conheciam. Até hoje a gente fala, muitas religiões falam, a gente tem que ser temente a Deus. O que é temente a Deus? É ter medo de Deus. Não, né? Jesus veio falar, não, nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que amar a Deus. E quando a gente ama a Deus, a gente muda nossas atitudes. Quando a gente ama a Deus, a gente muda quem nós somos. Não por medo. Nós não devemos mudar a nós mesmos por medo, mas por amor. Por amor a Deus, por amor à espiritualidade maior. Então, Jesus nos ensinou muitas coisas e nos trouxe, né? Ou seja, foi grandes portais que aconteceram com a vinda dele aqui para o planeta. E ouvindo você falar, eu anotei umas questões aqui, mas uma delas que me chama a atenção é que ele se colocou numa posição de igual. Apesar dessa força toda, desse saber todo que Jesus trazia, ele se colocou muito numa posição de igual. Você vê os relatos e você não percebe ele se colocando superior a ninguém, né? E ele vem dizendo o que você falou: eu vim para que todos tenham vida e em abundância. E é tão lindo, né, você saber que esta força transformadora chamada Jesus se colocou aqui no nosso nível, porque nós ainda não estamos nem perto de estar no nível dele para poder compreendê-lo, mas ele falou a nossa linguagem. Né? Isso é muito importante. Talvez por isso tenha ficado tão marcado a história por ele, né?
Sem dúvida. Isso foi um grande ensinamento de Jesus. São tantos grandes ensinamentos, né? Sim. Mas esse é mais um grande ensinamento, que ele vem nos mostrar o seguinte: quando ele se coloca em igualdade a nós, e coloca nós todos como filhos do mesmo Pai, ou seja, nos colocamos como irmãos, muda a perspectiva, e mudou a perspectiva do mundo inteiro. A partir do momento em que nós somos irmãos, e Jesus deixa isso claro, falando, não, não existe distinção entre a criatura. Todas as criaturas são criaturas do mesmo Pai, do mesmo Deus. Então, não só nós somos irmãos, como somos irmãos também dos animais, somos irmãos do que tiver de criatura de Deus, porque somos todos filhos do mesmo Pai. E aí a gente coloca na nossa consciência humana, quebra-se um novo paradigma, que é o paradigma de entender, poxa, peraí, se nós somos todos irmãos, nós precisamos sim cuidar uns dos outros, nós precisamos sim acabar com diferenças, acabar com injustiças, tratar as outras pessoas, né, como Jesus ensinou, tratar o outro como a gente gostaria, né, de sermos tratados, com amor, com igualdade, com fraternidade, com Respeito. justiça. Então, tudo isso ele nos trouxe pelo simples fato dele falar assim: eu sou igual a vocês. Nós somos todos iguais. E porque até então, e até hoje, né? Mas principalmente na época de Cristo, ninguém se considerava igual. Aliás, era uma ofensa. Né? Se até hoje é uma ofensa para muitas pessoas você falar, não, desce aí do pedestal que você é igual a qualquer um. Tem gente que não aceita, até hoje, muita gente que não aceita isso. Fala, isso é besteira, eu tô aqui em cima, né? Mas na época de Cristo, essas diferenças eram aceitas e indiscutíveis, tanto de um lado quanto de outro. Quem estava acima era superior e se entendia superior, e quem estava atrás, até os escravos, eram escravos e se entendiam como escravos. Ou seja, não tinha discussão sobre isso, sobre essa hierarquia. Ó, que loucura, né? Ou seja, então isso veio quebrar esses paradigmas todos e mostrar, não, peraí, gente, nós somos iguais independentemente do que a materialidade, ou que o mundo aqui possa dar como título, ou título conquistado, ou título de nascimento para cada um de nós. Como você falou, tem muitos pontos que chamam a atenção, né, nessa questão de Jesus, e acho que dá uma série que a gente pode fazer só falando disso. Mas tem uma questão que agora, nesta época natalina, a gente olha para ela com mais profundidade. Como consteladora, eu falo muito de família, né? E aí tem a família desse Jesus, né? A Sagrada Família. Ele se fez homem e se fez pequeno e se fez dependente de uma mãe e de um pai. Então é muito legal você perceber que um avatar de proporções gigantescas, ele se faz também humano, se faz pequeno, para mostrar o quanto nós dependemos um dos outros, né, para o nosso crescimento, não é? Sem dúvida alguma, é a outra lição, né? Essa lição de humildade, essa lição de demonstrar isso mesmo. Ele se coloca aqui nas mãos, aos cuidados de pessoas muito menos evoluídas do que ele, né? Ou seja, porque a partir do momento que ele é uma criança aqui, ele está nas mãos, ele está dependente de seres humanos. Se bem que vale ressaltar aqui que Maria, né, principalmente Maria, José também, mas Maria principalmente, que é a mãe de Jesus aqui na Terra, ela era muito mais do que um humano também. Maria, na verdade, ela também é uma força, um espírito de muita, muita luz, que também aceitou a sua redução para vir encarnar aqui na Terra, ser reduzida, encarnar aqui na Terra, para preparar todo o caminho para Jesus. Na verdade, Maria veio antes de encarnar, já preparando o caminho para Jesus em várias esferas espirituais, né, para permitir essa abertura, permitir esse ninho, né, para dar possibilidade da existência desse ninho onde Jesus viria nascer. Então, ela foi responsável por todo um processo de preparo para o nascimento de Jesus Cristo, que muitas pessoas às vezes não conhecem e não falam. E Maria foi isso. Maria foi quem preparou o ninho, preparou, né, ou seja, o colo, preparou o ambiente e deu a Jesus, durante sua encarnação como homem, né, todas as condições e possibilidades para exercer a sua função da melhor maneira possível. Então, só um espírito de muita luz, imaculado, quando a gente fala assim, na verdade, a gente fala de Maria, imaculada e tudo mais, aquela coisa, mas na verdade são representações da Igreja Católica que às vezes se perdem na sexualidade, que não tem nada a ver. Esse imaculado no sentido do espírito mesmo, um espírito de extrema luz,
sem pecados, ou seja, porque você imagina até para fazer a gestação de Jesus, um espírito de maior luz ainda, você precisa estar com os corpos físico e os corpos energéticos extremamente limpos para que você não contamine nessa encarnação, nesse preparo, aquele bebê sagrado que viria a nascer. Então, Maria também, na família de Jesus, teve um papel fundamental em toda a sua história. E também eu posso olhar para este José e para esta Maria como a força do masculino e do feminino na vida de uma pessoa? Sem dúvida, né? Porque, na verdade, a Maria representa, sem dúvida alguma, a força feminina, né? Ou seja, a força feminina, que é justamente essa força acolhedora. Então, hoje, assim, Jesus nos ensina o caminho. Tá aqui é o caminho. É um caminho de espinhos, é um caminho difícil, é um caminho árduo, que poucos vão conseguir passar a porta estreita, né? Por que poucos vão passar? Porque poucos vão ter condições de passar, vão querer de trabalhar, de resignação, de renúncia, de transformação, né? Exige muita coisa. Então, Jesus exige muito. E Maria é aquele consolo no meio do caminho, né? Às vezes a gente está lá tentando seguir Jesus, mas a gente para chorar. E é nesse momento que a gente para chorar que Maria vem, né? Vem, nos dá o colo, nos dá o momento ali de descanso, nos dá o conforto, para depois a gente já recuperado, agora segue e continua seguindo Jesus. Então está ligado a outra. Então a força de Maria é muito feminina, é essa força acolhedora. E José representa também o masculino sem o qual, né, ou seja, mostrando, deixando claro que nessa dimensão aqui, essas forças são necessárias, são obrigatórias. Você tem que ter o masculino e o feminino. E José tem o masculino e Jesus também tem muito do masculino na sua encarnação, né, e deixando o feminino mais para Maria. Bom, essa ideia de Natal é o nascimento, mas qual é o verdadeiro sentido deste nascimento, Daniel? O nascimento de Jesus é o nascimento de uma nova era, é o nascimento de uma nova fase, de um novo pensamento, de uma nova postura, de uma nova forma de ser. Até então, o ser humano, ele era, por assim dizer, inocente dos seus maiores pecados pela falta de conhecimento, pela falta de consciência. A partir de Jesus, o ser humano deixou de ser inocente dos seus pecados, porque não havia mais a inocência, não havia mais a falta de consciência. Então, Jesus representa justamente essa quebra onde o ser humano, onde a raça humana passa para uma nova fase. Esse é o nascimento de Jesus, é uma nova fase humana. E para a gente finalizar esse assunto, que na verdade tem muito, né? E a gente vai pensar com carinho, falar depois de Jesus numa outra versão, né? Num outro momento que não no Natal. Mas qual é o melhor presente de Natal que a gente poderia dar e que a gente espera receber? O que que você acha? Olha, seguindo a linha de Jesus, e Jesus não erra, Jesus Sim. não erra, mas muito melhor que a bicicleta ainda, é, é porque tem muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas, quase todo mundo, precisando de amor, precisando de uma palavra, de um afeto, de um gesto. Então, assim, tem tantas pessoas para a gente dar um presente nesse Natal, tantas, em tantos lugares, dentro da família, dentro do clube, dentro do grupo, dentro da sociedade, da cidade, tanta gente. E esse presente é, sem dúvida alguma, um melhor presente para se dar. E eu provo isso, porque da mesma maneira que é o melhor presente para se dar, tenho certeza que cada um de vocês concordam que é o melhor presente para se receber. Né? Ou seja, que presente podemos receber melhor do que um ato, um gesto, uma palavra de amor? Não tem. Então, só por aí a gente percebe que os presentes que Jesus mostrou para a gente são efetivamente os melhores presentes para o Natal. Pois é. Então fica aí a dica. Esteja presente nesse Natal, seja presença neste Natal, mas aquela presença amorosa que faz a diferença boa onde está. Porque a gente aprendeu assim com Jesus. E se a gente assimilar essa lição e seguir e praticar, não tem erro. Daniel, gratidão.
Desejo que o seu Natal seja iluminado, que possa renascer mais e mais amor dentro de você para que você possa espalhar aqui para nós todos no mundo. Gratidão, gratidão a cada um de vocês. Também desejo muita luz. Luz de consciência, luz de expansão e a luz do amor presente na vida de cada um. Gratidão. Gratidão, André, gratidão imensa aí pelo teu amor também, pela tua dedicação, pelo teu trabalho, né, que é tão importante para tantas pessoas. Gratidão imensa e gratidão a todos vocês que estão nos assistindo. E quero também desejar, né, um Feliz Natal com muitos presentes de amor, com muito amor para dar, amor para receber, e que 2023 seja um ano de muito crescimento, de muito caminho espiritual caminhado e que a gente se torne cada vez mais sábios como um todo. Um forte abraço para Que vocês, assim seja. muita luz e até já. Gratidão.